Olá, gente, boa tarde. Eu vou fazer esse vídeo, tá, rapidamente, para esclarecer a dúvida de alguns alunos, né, do dia de hoje, tá? Eu não tô muito bem, eu tô sentindo um pouquinho de dor, mas vamos fazer esse vídeo rapidamente, porque não é difícil de entender, né? Primeira coisa, quando a gente tem duas razões, né, quando as razões são iguais, nós dizemos que elas são o quê? Razões proporcionais, tá? O que é uma razão? É uma divisão, tá? A grosso modo, tá? Tô falando para vocês rapidamente a grosso modo. Toda vez que eu tiver duas divisões, né, e forem iguais, tá? Nós podemos dizer que essa divisão, ela é diretamente proporcional. Qual que é a característica de uma razão, de razões diretamente proporcionais? À medida que eu aumento uma, eu aumento a outra, tá bom? Então, eu coloquei aqui para vocês, olha, por exemplo, a gente tem uma parede, né, em metros quadrados, e a gente tem o quê? A gente tem a quantidade de tinta que a gente vai precisar para pintar essa parede. Então, vocês percebem que se eu for pintar 15 metros... Eita, celular que desfoca. Se eu for pintar 15 metros, eu preciso de 3 litros de tinta. 20 metros, 4 litros de tinta. 25 metros quadrados de parede, 5 litros de tinta. E 30 metros quadrados de parede, 6 litros de tinta. Tá ok? Então, vamos verificar a proporcionalidade, tá? Como que eu sei se elas são? As razões, elas são iguais. Se as razões são iguais, então significa que eu posso fazer isso aqui, ó. Dividir 15 por 20 vai ser a mesma coisa que dividir 3 por 4, tá? Se eu dividir 25 por 30, vai ser a mesma coisa que dividir 5 por 6. Se eu dividir 20 por 25, é a mesma coisa que dividir 4 por 5, tá bom? Se essas contas forem iguais, eu posso dizer para vocês que eu tenho o quê? Razões diretamente proporcionais, tá? Lembrando, não basta só aumentar uma e aumentar outra. Elas têm que aumentar na mesma proporção, tá? Tem dois jeitos da gente verificar isso. A primeira verificação que eu faço é a mais simples, né? Olha, o que a gente faz aqui, ó. Se eu dividir 15 por 20, vai dar 0,75, tá? Que eu coloquei aqui em cima para vocês, ó. 15 dividido por 20 é igual a 0,75. Bom, 3 dividido por 4 é igual a 0,75 também. Mas vocês lembram, gente, que a gente aprendeu também, ó, que o produto dos extremos é igual ao produto dos meios. Lembrando que a gente tem aqui, ó, 15 e 4 são extremos, certo? E 20 e 3 são meios. É outra forma de eu verificar se essas razões são proporcionais, tá bom? Se eu multiplicar 3 vezes 20, vai dar 60. E se eu multiplicar 4 vezes 15, também vai dar 60, tá? Foi o que eu fiz aqui, ó. 15 vezes 4 é igual a 60, 3 vezes 20 é igual a 60. Então, ó, na razão diretamente proporcional, a gente tem que o produto dos meios, né? Ó, o produto dos extremos é igual ao produto dos meios, tá? É o tal de multiplicar em x, fazer a tal da regrinha de 3, tá? E se eu fizer a divisão diretamente, eu vou ver que eu vou ter o quê? O mesmo valor. Então, eu digo que essas grandezas são o quê? Diretamente proporcionais, tá? E na grandeza diretamente proporcional, o que a gente observa? Ó, a gente observa, ó, que a quantidade de metros quadrados de parede que eu vou pintando, eu vou precisando cada vez mais um número maior de tintas, tá? Se eu for representar isso graficamente, o que eu vou ter? Eu vou ter uma reta crescente, tá bom? Isso aí a gente vai olhar lá na frente, num plano cartesiano, tá bom? Olha lá.
Para 15 metros quadrados de parede, 3 litros de tinta. Para 20, eu preciso de 4 litros. Para 25, 5 litros de tinta, né? E assim por diante. À medida que eu vou aumentando, né? Eu não coloquei o 30 aqui, mas eu poderia colocar, né? Se eu colocar o 30 aqui, ó. Se eu colocar o 30 aqui, né? O referente a ele vai ser o 6 aqui, tá? Não dá para colocar agora. Vai ser o 6 aqui, tá bom? Então, eu digo que essa grandeza, ela é o quê? Diretamente proporcional. À medida que eu aumento uma, eu aumento outra, tá bom? Lembrando que se eu fizer a divisão, ou seja, a razão, ela é equivalente, tá? Na grandeza proporcional. Então, se eu dividir 15 por 20, dá 0,75. Se eu dividir 3 por 4, dá 0,75. E eu posso usar também, gente, razão e proporção, fazendo o quê? Regra de 3 simples, né? Ó, o produto dos extremos, se eu multiplicar 15 por 4, é a mesma coisa que multiplicar 20 por 3. Então, vamos lá. Uma cresce, a outra cresce, existe proporcionalidade. Então, nós dizemos que são o quê? Razões diretamente proporcionais, tá bom? Então, isso daqui é diretamente proporcionais. Razões diretamente proporcionais. Vamos passar para inversamente proporcional, tá? Que eu acho que foi aí que vocês tiveram mais dúvida, tá bom? Eu coloquei aqui, ó, inversamente proporcional. Só que eu coloquei aqui, olha, a proporção, eu sempre esqueço de acentuar as coisas, né? Não coloquei a cedilha ali. Bom, a proporção, ela se mantém, mas ela se mantém ao contrário, tá? Vamos ver o que acontece, tá? Na inversamente proporcional, tá? Aqui em casa, a gente compra para a nossa cachorra, para a Daça, 15 quilos de ração, tá? E ela sozinha demora 60 dias para consumir essa ração. Vamos supor que nós adotássemos uma cachorrinha que comesse exatamente a mesma quantidade que ela come, né? Então, aí a gente teria 2 cães. A ração daria para metade do tempo, certo? Porque eu ia dividir ela por 2, tá? Se eu tivesse um terceiro cachorro comendo, gente, na mesma proporção. Imagina um cachorro do mesmo tamanho que come a mesma quantidade. O que eu teria que fazer? Eu teria que pegar esses 60 e dividir por 3. Então, daria para quantos dias? Para 20 dias, tá? E se eu tivesse 4 cachorros, gente, esses 60 eu ia ter que dividir pelos 4 cachorros. Então, daria só para 15 dias. Então, na razão inversamente proporcional, vocês percebem o que acontece? À medida que eu vou aumentando a quantidade de cães, né? Eu vou tendo o quê? Vou diminuindo a quantidade de dias que dá, o quê? Uma quantidade, 15 quilos de ração. 15 quilos de ração vai dando cada vez menos dias à medida que eu vou aumentando o número de cães, tá? Só que voltando aqui, olha, para ser proporcional, não basta só aumentar. Ele tem que aumentar de forma proporcional, tá bom? Então, eu coloquei aqui para vocês, ó. 1 dividido por 2 e 60 dividido por 30, tá? Então, ó, 1 dividido por 2 e 60 dividido por 30. Vamos ver o que acontece? Ó, vou fazer aqui para vocês, ó. 1 dividido por 2, tá? E aí, eu vou colocar aqui para vocês, ó. 60 dividido por 30, tá? O que eu faço aqui, ó? Corto 0, certo? Ficou 6 dividido por 3. Lembra que eu posso dividir ou multiplicar em cima e embaixo? Então, eu vou dividir aqui por 3 e vou dividir aqui por 3, tá? Então, o que vai acontecer aqui? Ó, 6 dividido por 3 vai dar 2. E 3 dividido por 3 dá 1. Ó,
inversamente proporcional. Lembra que na diretamente proporcional é igual? Na inversamente proporcional, o que você vai ter? Ó? Você vai ter o contrário. Ó. Aqui você tem 1 sobre 2, aqui você tem o quê? 2 sobre 1, tá bom? Vamos tentar o próximo aqui, ó. Eu fiz todos, tá? Ó. A gente tem aqui, ó, por exemplo, ó, voltando lá. A gente tem 2 dividido por 3 e 30 dividido por 20, tá? Então, ó, 2 dividido por 3 e 3 dividido por 20, tá? Então, ó, corta o zero. Aqui a gente tem 2 sobre 3 e 3 sobre 2. Percebe que tem uma proporção aí? Né? Ela tá invertida, tá? Então, ela é inversamente proporcional, tá bom? Vamos aqui partir para o próximo, ó. O próximo a gente tem aqui, ó, 3 quartos e 20 sobre 15, né, ó. 3 cachorros e 20 dias. 4 cachorros e 15 dias. Vamos verificar se existe proporcionalidade inversa aqui? Bom, 3 cachorros, 4 cachorros. 3 sobre 4. 20 dias, 15 dias. Lembrando, gente, que a gente pode fazer o quê? Dividir, né? A gente pode dividir em cima e embaixo. Tá desfocando, mas vocês conseguem ver, gente? Então, dá pra gente dividir em cima e embaixo. Aqui, ó, eu divido em cima e embaixo por 5, tá? Então, 20 dividido por 5 dá 4, 15 dividido por 5 dá 3. Olha lá a proporcionalidade inversa. 3 quartos. Aqui, ó, é o contrário. Tá vendo? É a fração inversa. Por isso que nós dizemos que é inversamente proporcional. 4 e 3, tá? Bom, resumindo. Para existir, ó, grandezas diretamente proporcionais, elas são iguais. E à medida que uma cresce, a outra cresce. Tudo bem? Quando a gente tem inversamente proporcional, o que a gente tem? Também tem que haver proporção, tá? Só que essa proporção, ela não vai ser o quê? Direta, né? Não vai ser igual, ela vai ser inversa. Que nem a gente tá vendo aqui, ó. 3 sobre 4, 4 sobre 3. É a fração inversa. Ela é inversamente proporcional, tá? Na inversamente proporcional, de forma inversa, o que vai acontecer? Ó, à medida que a gente vai aumentando os números de cães, né? Aumenta o número de cães, a gente vai fazer o quê? Vai diminuir o número de dias. Eu não sei onde eu coloquei aqui a folhinha, mas é interessante para vocês também saber o que é grandeza, tá? Tudo que a gente pode contar, tudo que a gente pode medir, né? São grandezas, tá bom? E é mais ou menos isso, gente, tá? Desculpa eu estar meio assim hoje um pouco para dar aula, mas eu acho bastante relevante vocês terem essa ideia, tá? E fixar bem, porque, se eu não me engano, foi abordado na aula de hoje, né? É isso aí, queridos. Tenham uma boa tarde. Beijos para vocês e eu os amo.